Hoje nós estamos no terceiro vídeo da série de epilepsias e hoje eu vou falar sobre epilepsia e esportes. Então, quem é meu paciente faz parte da anamnese. Eu sempre perguntar o que o paciente faz além, dos estudos, além das terapias, se pratica algum esporte. Eu pratico a corrida de rua, muitos de vocês já sabem, e isso me trouxe muitos benefícios. E todo mundo também já sabe que o esporte não precisa ser a corrida de rua, mas qualquer tipo de esporte que a pessoa goste vai trazer inúmeros benefícios. Benefícios de autoestima, da questão cardiorrespiratória, e da questão da concentração, da questão da competição, da questão de você ter algum objetivo. Então, eu poderia listar uma série de benefícios. Mas por que falar epilepsia e esporte, juntos? Porque algumas epilepsias, algumas crises epiléticas, elas podem ser desencadeadas às vezes pelo exercício ou pela hiperventilação, que a gente chama aquela respiração mais ofegante, mais profunda, e levar a crises durante a prática do esporte. Ou, às vezes, o paciente não está totalmente controlado e aconteceu uma crise durante a prática, mas não necessariamente porque aquela prática levou àquela crise. Então, lembrar que também o esporte não é a causa da epilepsia, e sim, às vezes, um gatilho. Ou também a gente pensar que quais são os riscos, Por exemplo, a gente estar em alguma atividade física e ter a crise, se isso vai correr um risco de vida ou de trauma, que também é bastante importante. Em 2016, a Liga Internacional de Epilepsia, ela divulgou algumas diretrizes para nós médicos para que a gente discuta isso com os pacientes. Então, foi dividido em 3 categorias os esportes, que eu não decorei, eu vou ler aqui para vocês. Seria o baixo risco, médio risco e o alto risco de alterações de riscos de trauma ou inclusive até a morte. Baixo risco. Então, são aquelas atividades que são em solo, que você tem condição de, às vezes, parar, caminhada, corrida, atletismo, esportes de luta, esportes coletivos de quadra, então basquete, vôlei, dança, esportes com raquete, então tênis de mesa, pode ser o badminton, então todos esses são esportes de raquete. Médio risco, então são esportes que, se você tiver uma crise, pode acarretar algum risco de queda ou de se machucar. Então, ciclismo, ginástica olímpica, que inclui saltos, hipismo, skate, esqui, natação, canoagem, triatlon, tiro e levantamento de peso. Então, não é que é proibido, a gente tem que conversar com a família e ver a questão do risco. Então, se um paciente está iniciando um tratamento, não está controlado, não é indicado, mesmo que seja baixo risco, médio risco. Mas se é um paciente que você já conhece há bastante tempo, toma a medicação certinho, que está há muito tempo sem crise, eu libero, principalmente a questão da bicicleta, tudo. E por quê? Porque é aquilo que às vezes a pessoa gosta muito, Eu falo para ir acompanhado, ir com a identificação, tomar alguns outros cuidados. Alto risco, que é que também não é que é contraindicado totalmente, mas que você tem que tomar muito mais cuidados. Então, a escalada. Então, eu também faço escalada, faço rapel, a gente leva pessoas com essas condições, paralisia cerebral,
em escalada, em rapel? Pode, pode. Tem alguém capacitado? Se ele tiver uma crise, ela está com equipamento próprio? Então, sempre que tiver alguma situação dessa, né, tem que certificar se tem tudo isso preparado. Saltos aquáticos, esportes que envolvem automóveis, aviação, paraquedismo, velejo, surf, windsurf, são esportes que, se você tiver alguma crise, o risco é muito grande de afogamento ou de traumas importantes. Duas situações, quando você faz mergulho, aquele mergulho de cilindro, eu já fiz o curso básico, você não pode se certificar. Então, independentemente do tipo de epilepsia, você vai ser um piloto, também não pode, piloto de avião. Um motorista profissional. Esse eu não tenho certeza, né? Esse aí envolve a questão profissão, se é contraindicado ou não. Mas eu acredito que, se está controlado, talvez não seja contraindicado, mas eu não tenho certeza. Esses esportes, todos eles, independente se tem ou não tem epilepsia, todo esporte a gente pode se lesionar, tudo, e nem sempre está relacionado com a epilepsia. E daí? Eu privo, não privo, tenho que escolher aqueles esportes, né, que não tem risco nenhum? Não, eu sempre indico, mas colocando sempre as ponderações, baixo risco, médio risco e os altos riscos, somente assim, muito, muito bem acompanhado e com toda a estrutura. Por que fazer o esporte com a epilepsia? Por todos aqueles benefícios que eu comentei, e tem trabalhos, sim, que falam que melhora a condição da epilepsia. Não se sabe exatamente o motivo, mas assim como a parte do Alzheimer, a gente sabe que o Parkinson, Alzheimer, Parkinson, para casos, por exemplo, tênis de mesa, que é um esporte que eu gosto muito, podem ser um tratamento auxiliar para isso. E para a epilepsia não tem ainda, né, descrição de um tratamento para epilepsia com esporte, mas com certeza é um tratamento auxiliar que vai ajudar na autoestima, na escola, na socialização, na atenção, e vai ter inúmeros benefícios para que esse paciente, na questão do controle de pesos também, que eu não citei, porque alguns medicamentos podem ter aumento de peso, aumento de apetite, e o esporte ser fundamental para isso. Então, próximo vídeo a gente vai continuar sobre epilepsias em geral, e fiquem atentos. Quem não assistiu os outros vídeos, vá lá e volte, que tem assuntos bem interessantes.